Boas-vindas a esta nossa exploração visual. Hoje vamos desconstruir aquele que é provavelmente o projeto arquitetónico e financeiro mais ambicioso do nosso tempo, o euro. A ideia é percebermos, passo a passo, como é que uma moeda passou de um conceito quase visionário no papel a uma realidade física incontornável nas nossas carteiras e que transformou por completo a economia europeia. E convenhamos, criar uma moeda única do zero não é algo que aconteça por mero acaso, pois não? Exige um planeamento absolutamente meticuloso e uma coragem estrutural imensa. O nosso roteiro para hoje é bastante direto. Arrancamos com o caminho da integração, a seguir passamos aos famosos critérios de Maastricht, depois analisamos o lançamento histórico do euro em si e, por fim, olhamos para a forma como tudo isto é gerido no dia-a-dia. Vamos então à secção 1, o caminho da integração. Compreender as bases. Ora bem, integração económica. O que é que isto significa na prática? É muito mais do que um simples aperto de mãos ou um acordo de boa vontade. Estamos a falar de fundir várias economias independentes num espaço gigantesco. Implica pegar na borracha e apagar barreiras à livre circulação de bens, de serviços e de pessoas. Mas o detalhe verdadeiramente revolucionário aqui, o ponto que muda tudo, é que para a máquina funcionar, as nações têm de abdicar de uma parte da sua própria soberania. É ceder poder de decisão a uma comunidade supranacional. Uma soberania que passa a ser comum. E é claro que isto nos leva a uma questão de peso, a balança dos prós e contras. De um lado, temos vantagens absolutamente inegáveis. Aumento da produção, um salto no investimento, mais emprego e, claro, aquilo que esteve na gênese de tudo. Paz e estabilidade na região. Tudo fantástico, certo? Mas os sacrifícios pesam muito. Os países perdem ferramentas cruciais de política económica, como mexer na própria taxa de câmbio ou nas taxas de juros quando há crises internas. Além disso, há o risco real de agravar os desequilíbrios entre diferentes regiões e, lá está, a tal perda de poder e soberania nacional. É um jogo de equilíbrios muito delicado. Avançamos para a secção 2, os critérios de Maastricht, o projeto arquitetónico. Em 1992, as regras do jogo mudaram para valer. E demos aqui o primeiro grande pilar, um número mágico. 3%. A regra era rigorosa e não deixava margem para dúvidas. Quem quisesse entrar neste clube do euro tinha de ter as contas em ordem. O déficit orçamental de um país estava estritamente proibido de ultrapassar os 3% do seu produto interno bruto. E as exigências não se ficavam pelo déficit. Este outro número, os 60%, ditava o limite máximo para a dívida pública de um Estado em relação ao seu PIB. E porquê tamanha rigidez? Bom, porque estes limites funcionavam como a fundação de todo o edifício económico europeu. O objetivo era simples e vital: garantir que a economia do bloco se mantinha sustentável a longo prazo, impedindo que os desequilíbrios de um país arrastassem todos os outros para o fundo. Mas a disciplina também passava por outras frentes. Para além da dívida e do déficit, havia uma rede de segurança matemática apertadíssima. Falamos dos restantes critérios de convergência. A inflação, por exemplo, tinha de estar sob controle absoluto, não podendo exceder 1,5 pontos percentuais acima dos 3 países com melhor desempenho. Exigia-se ainda a prova de estabilidade cambial durante pelo menos 2 anos, sem grandes sobressaltos no chamado mecanismo de taxas de câmbio. E para rematar, limites muito estritos também nas taxas de juro a longo prazo. Um autêntico teste de resistência financeira. Chegamos então à secção 3, o lançamento do euro, do conceito à moeda. Com as fundações prontas, era hora de construir. Este foi um processo que não aconteceu da noite para o dia. Tudo formaliza-se ali no papel em 1992, com o Tratado de Maastricht a delinear a União Económica e Monetária. Depois damos um salto até 1999, um ano fascinante em que o euro efetivamente nasce, mas apenas como moeda escritural, ou seja, vivia apenas nos meios digitais e nos registros contabilísticos das transações entre os Estados. Só em 2002, 3 anos depois, é que o projeto se materializou nas mãos das pessoas, com a entrada das famosas notas e moedas de euro em circulação. E para pôr as coisas em expectativa, a criação desta moeda não foi um raio no céu azul. Foi antes o culminar de uma longa maratona de expansão do projeto europeu. Uma viagem de décadas que começou lá atrás, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, em 1951, com a Comunidade do Carvão e do Aço, passou pela criação da CEE, em 57, e do Mercado Único, em 93. A moeda única foi apenas o passo lógico e gigante seguinte neste contínuo percurso de união. E assim chegamos à secção 4, a gestão do euro. Os gestores do edifício. Manter um edifício destas dimensões de pé exige muito mais do que boas intenções. Lembra-se daquela soberania partilhada de que falámos ao início? Pois bem, ela é gerida por um complexo ecossistema de instituições como o Conselho Europeu, a Comissão Europeia e o Parlamento. O poder diluiu-se. Já não mora apenas nas capitais de cada país. São estas imponentes entidades supranacionais que tomam agora as rédeas operacionais diárias. Mas no meio de toda esta teia institucional, há um ator que carrega o peso do mundo, ou pelo menos do mundo europeu, nos ombros: o Banco Central Europeu.
O BCE tem o papel exclusivo de gerir a moeda. É lá que se define e se executa a política monetária comum. Basicamente, é o motor da sala de máquinas, a entidade encarregada de ajustar as taxas de juro, controlar os preços e tentar assegurar em tempo real que toda aquela disciplina rígida de Maastricht se mantém firme. Contudo, no meio de tanta regra matemática, de déficits e de inflações, há algo que não podemos esquecer: a dimensão humana de tudo isto. A autora Lídia Jorge tem uma citação fantástica que nos lembra que a União foi imaginada como uma luz, uma utopia focada na partilha e na proximidade das pessoas. Um caminho desenhado no escuro para consolidar a paz e a solidariedade. O euro, no fundo, não passa da tradução material e financeira desse mesmo ideal. O que nos leva ao fecho da nossa análise de hoje, deixando uma questão verdadeiramente central no ar. Considerando tudo o que a dissecamos até aqui, o sucesso a longo prazo desta moeda depende mais do cumprimento cego e inflexível daquelas métricas económicas rígidas, ou assentará na contínua solidariedade das nações que decidiram partilhar o mesmo barco? É uma bela reflexão para levarmos connosco. Obrigado por terem acompanhado esta nossa exploração visual e até à próxima.